Olá, muito boa tarde para você. Essa é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Entre família em mais uma tarde, um cantinho aí no seu sofá, no seu coração ou de casa. Ao meu lado ela, a minha colega de trabalho, Suzane. Boa tarde, querida. Boa tarde, Cris. Como você está? Eu estou um pouco mais suave hoje, super plena, calma. Meditei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Providência. Eu pedi para que ela possa estar, né, aquele toque mais suave, mais contido. É que eu entrei muito calma, muito plena, fiz uma meditação antes, mas nada disso, na verdade, né? Estou tentando falar um pouco menos empolgada, como você todo dia me vê por aqui, para poupar um pouquinho da minha voz. Exatamente. Antes de começar o programa, necessariamente uns 5 minutos antes, estava eu em crise de tosse por aqui. Lembrando que eu já fiz teste Covid, Quase é só uma rolando. tosse alérgica, tá tudo certo. É tosse tá? alérgica. E eu queria falar com o Gleick, Boa teu esposo. tarde pra Deixa eu falar com teu você. esposo aqui. Gleick, rapaz do céu, aí tá calma, fala pouco. Tuas orações, meu irmão, tá? E tá tudo certo. Brincadeira, voltei, Gleick. Não, Tamo que junto bom aí. que é brincadeira, né? O quê? Porque senão eu ia ter que quebrar esse tablet aqui na cabeça de alguém. Opa, tá na paz, cuidado, tranquilo, tá uma tranquilidade. Mas isso aqui vale dinheiro, Suzane. Por mais que hoje dinheiro, você tem hoje dinheiro no bolso, digamos assim, notas, cédulas, Não. porque parece Nem no que bolso, sumiu. nem no bolso, nem no Hoje banco, até nem para no ajudar as cartão. pessoas na rua, né? Ô tio, eu tô cuidando aí, você fica porque não tem mais R$2 no bocó do carro ali no negócio. Eu sou essa pessoa. E aí você quer ajudar a pessoa, até a gente tem que ter outras formas aí de poder ajudar alguma pessoa ou outra, porque você não anda mais com moeda, né? Não anda mais com moeda. E aí uma pergunta, Suzane, como é o nosso relacionamento com o dinheiro agora que essa moeda está num clique? Porque hoje em um aplicativo, você está bem e fala assim, ó, comprei. E fala assim, é quase seu. Rapaz, e aí o que acontece? Você nem lembra que vai chegar um boleto e o boleto não está vindo mais pelo correio. Não tem mais aquele negócio de olhar para o carteiro, lembrar, meu Deus, o que eu fiz. Cai numa caixa de e-mail, às vezes, ou está no aplicativo mesmo. E aí, como que a gente lida com algo que agora está digital, tem as criptomoedas? Como é que é o relacionamento com o dinheiro? Olha, o meu relacionamento com o dinheiro é um relacionamento bem falido nesse sentido, Bem né? distante. Porque ele só passa assim na minha frente, ó. Rápido. Aliás, nem passa, na verdade, sabia? É. Porque eu nem vejo ele assim. Só sai realmente por aí, diluído em um monte de contas para poder pagar. Mas o que a gente quer trazer agora é esse conceito mais complexo, né, desse valor da moeda. Por que que tem uma moeda, né, um papel, né, que vale mais do que outro? Por exemplo, o real comparado ao dólar, que comparado ao euro. Como que faz, como é que é toda essa jogada comercial para a gente tentar entender, né? Algumas moedas, inclusive, valem menos que o real. Agora você pensa, né? O nosso dinheiro, que é R$10 um litro de leite, e tem moeda que vale menos, né? Bem menos que a nossa. Então a gente quer trazer esse panorama, essa educação sobre economia para você. Estão punindo a Argentina agora. A moeda não tá fácil não, né? Agora, por que no mundo inteiro não tem dólar? Porque não tem a tal casa da Por que ele é moeda? super valorizado? Por que não manda fazer mais dinheiro? Ah, mas que história é essa de inflação e deflação? Como é que funcionam essas coisas? Já que vamos falar do papel, Quem é né? que Podia faz imprimir dinheiro? mais. Porque tem... Não é, com certeza não sou eu. Né? Porque aonde é que tá... Por que eu não posso imprimir em casa? Brincadeira. Porque justamente, né? Porque tem essa questão toda, né? Qual o trabalho dessa casa? Por que não pode injetar tanto dinheiro? Sabe que quando eu era pequena, eu cheguei a pensar isso uma vez, né? Assistindo o jornal e toda essa questão de crise, eu falei, tá, mas se o presidente então é o dono da Casa do Tesouro, Por que não imprime por que mais? não imprime mais? Já dizia o filme O Homem que Copiava, né? Pois é. Mas nós temos um especialista aqui em finanças que vai dar a base justamente de entender o básico para a gente poder se comportar e entender um pouquinho desses valores no programa, Suzane. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, é isso? É isso. Puxa um pouquinho com essa calma que eu gostei, vai para registrar isso, para ficar para sempre gravado aqui, essa tua calma. Gente, hoje está demais, estou fazendo todo o meu esforço. Mas é isso, senhoras e senhores, nós vamos para um breve intervalo e na volta queremos a sua participação por aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa e queremos perguntar para você como está o seu relacionamento com o dinheiro, nessa questão toda, né, dele agora está mais virtual, a questão de gastar ou não gastar. E se você tem uma dúvida dessas questões que a gente colocou aqui, nessas dúvidas primárias, para entender um pouquinho justamente dessa questão toda do porquê, como é que funciona a inflação, a deflação, como é que essa questão toda do dólar dominar. O pessoal fala por aí que a tal de política muda as finanças, mas por que essa informação, tem especulação nessa questão toda da Bolsa de Valores, por que tem isso? Quem é que domina isso? E esse ano é o ano, hein, É o pra ano. gente aqui.
E é o seguinte, legal a gente perguntar para o pessoal isso que você falou, né? Você costuma usar mais a cédula, né? Mesmo, ou você já tá todo aí no mundo virtual, né? Nos internet banks da vida? Que mais que a gente tem como pagar? Tem aquele lá... Você fala Enfim, PicPay, tem essas coisas. PicPay. PayPal, Como é que você tá aí na sua casa? Você ainda costuma muito usar as cédulas ou você já aderiu ao mundo virtual e tudo também você faz na base do Pix? Verdade. Pix pra mim Pix foi demais, foi uma demais. liberdade, meu Deus do céu. Tem coisa que, tipo assim, devia ter inventado antes, né? Nossa, Pix, sabe uma coisa que eu... aqueles aplicativos Exato. de... Até eu não estou fazendo propaganda aqui, mas aqui o Waze... Sabe a coisa que eu mais... Eu uso demais. Se tivesse que pagar, até pagava. Tão bom que é, porque... Não fala isso. Só que é o seguinte, faz fala 3 isso, alguém anos que eu pode estou cortando escutar. meu cabelo em São José e eu vou de Waze e não sei ir no caminho. Porque eu sou sempre de Waze, faltou bateria, não sei ir e cortar o cabelo. Vai lá 3 anos. 3 anos. Eu sei como é isso. Mas tem uma coisa que eu achei sensacional e eu sou super adaptada a ela, porque eu sempre estou com o celular na mão. Então, eu amo fazer pagamento por aproximação pelo celular. E quero morrer quando o estabelecimento não tenha. Hoje em dia, quase que todos têm. Porque eu esqueço realmente de levar o cartão. Então, eu faço pelo celular. Eu não troquei ainda o meu cartão para não ter a aproximação. Por quê? Deixando ele ficar mais robusto, mais, né? O sistema? Deixar tudo certinho para Ah, garantir. é conservador. Aí a pessoa aproximação não é de inserir mesmo. O quê? Mas Quando você eu que tem que se soube no outro aproximar dia- agora da gente no DDD 12 983 15 0249, nosso WhatsApp que está aqui, faça a sua pergunta. É a tarde de aprendizado, lembrando que hoje tem o quadro Seu Direito. Hoje nós vamos falar Hoje aí, é novamente, INSS, hein? vamos falar justamente daquela questão aí da auxílio-doença. Todo mundo fala, quer saber e tal. Esther vai estar aqui conosco para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Ainda hoje. Vamos à nossa sala da verdade, É isso Suzane? aí. Vamos receber ele que está aqui com a gente hoje numa nova configuração, né? Ele que é o nosso gerente de RH aqui da TV Novo Tempo, é especialista nessa área de administração. E hoje vamos falar um pouquinho sobre finanças. Recebemos então, portanto, o senhor Ronald Vieira. Seja bem-vindo. Olá, Cris. Olá, Suzane. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tive a oportunidade de participar já de alguns programas aqui da Novo Tempo, mas não tinha tido a oportunidade de participar aqui no Entre Família. Olha Primeira vez. só! Então seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês e com os nossos amigos que nos acompanham. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse lance, né, do valor que se tem a moeda, né, Ronald? Eu acho que eu posso começar perguntando por que eu vou falar o papel, né, o dinheiro em papel, por que o papel tem tanto valor, né? Da onde que vem esse valor? Quem disse assim, olha, esse 10 reais aqui, que hoje, esse 10 reais compra 1 litro de leite. Como que... Pois é, isso é muito interessante. A gente, para entender bem como funciona essa questão do dinheiro hoje, a gente precisa olhar para a história do mundo, né? Uhum. Então, a nossa civilização, que foi progredindo ao longo do tempo, ela foi encontrando meios de fazer com que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. Imagine você que morava numa fazenda distante de tudo, era só você, a outra fazenda ali, você demorava 1000 horas para chegar numa outra fazenda, por exemplo. Uhum. E você ali naquela sua fazenda, você tinha condições de produzir, por exemplo, um tipo de material, mas você tinha escassez de alguns outros materiais. Então, naturalmente, as pessoas, a civilização, a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, então ela foi encontrando formas de trocar mercadorias. E o porquê que as pessoas trocavam essas mercadorias? Porque elas davam valor para aquilo. Então, se eu produzia muito leite na minha fazenda e tinha uma outra fazenda que produzia muito feijão e não produzia leite e eu não produzia feijão, então, para mim, o feijão era importante, mas o leite já não era muito, já não era tanto porque tinha em quantidade. Então, eu ia na outra fazenda, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. E aí, por conta dessa percepção de valor das pessoas, elas atribuíam valor àquele produto. Então, é daí que começa tudo isso. Então, esse conceito de atribuição de valor é o que é o X da questão. Né? Quero saber quem que foi que fez aqui no Brasil. Não, e outra, a gente tem alguns registros até bíblicos, né, da Judas, né, que trocou ali pelas moedas de prata e tal. A partir de um momento que se agregou valor e tinha esse mercado de troca, né, Ronald? Aí começaram a imprimir uma moeda para poder fazer essa transição, porque isso meio que ultrapassava as divisas, né? Você podia fazer isso com os vizinhos
E a gente tem até alguns registros mais históricos de algumas moedas com alguns selos de alguns Exatamente. reis e tal, né? Exatamente, era a forma como eles faziam girar. Então, algumas, inclusive os gregos, eles foram precursores nisso, né? Onde eles estabeleceram, foram um dos precursores em cunhar uma moeda. Então, no começo eles fizeram só com metais muito preciosos, como o ouro e etc. Depois eles foram misturando. Inclusive, dentro dessa história, a Grécia estava passando por um momento muito difícil e eles colocaram um homem chamado Solon para cuidar da economia, porque eles estavam numa crise sem precedentes. Então, muitas pessoas ficando com muito, poucas pessoas ficando com muito e muitas pessoas ficando muito endividadas. E aí esse Solon foi que trouxe esse conceito. Vamos tirar essa ideia de colocar só os metais preciosos e vamos começar a misturar. Então, o que ele fazia? O governo ele acabava imprimindo ou fazendo mais moedas e comprava. Então ele ia lá daquele produtor que não conseguia vender e comprava o produto dele para poder ele ter dinheiro para poder fazer com que a economia girasse. E realmente, os gregos eles foram precursores, Cris. Inclusive na época de Jesus a gente vê muitos relatos bíblicos, né, com moedas e tal. Então, séculos antes, eles já começaram a fazer. Então, esses governos, poxa, a gente precisa organizar isso aqui para que a gente não fique essa questão. Imagina, você vai para uma feira com aquele caminhão, que nem existia na época, né? De javalis, ou caminhão de gado. Não fazia muito sentido, dava muito mais trabalho. Então, os governos, eles começaram a cunhar ali as moedas e atribuíam valor a essas moedas. Então, no começo, eles colocavam, né, por peso. Então, a moeda tinha ali um peso, então aquela moeda valia tanto. E aí eles começaram, em vez de você levar lá aquele caminhão de coisas ali para ver, você levava o dinheiro e você fazia, você comprava aquilo que você precisava com o seu dinheiro, né? E vendia o que você queria vender e recebia o dinheiro. Então, ficava muito mais fácil ali os negócios. E isso fez com que aumentassem os negócios e aumentasse naturalmente a riqueza das pessoas, né? Agora, Ronald, por que eu brinquei assim, né? Eu quero saber quem foi que deu valor para o real aqui no Brasil, que você falou, né? As pessoas começaram a atribuir os valores. Por que tem moeda, né? Por que tem o dinheiro, o papel, que vale mais do que outro país, né? Quando a gente comparar o real em relação ao dólar, o dólar vale mais, o euro a gente sabe que vale mais. E outras moedas, né, que valem menos do que o real ainda. Por que existe isso, né? Não poderia todo mundo ter o mesmo valor? Sim. O Brasil, ele é um país com uma democracia recente, né? Se nós formos analisar historicamente, desde que a nossa república começou, nós tivemos aí já praticamente 9 moedas, né? Então, sendo o último o real, que começou ali na década de 90. E se você se lembra, Cris, acho que você vai se lembrar disso. Eu peguei, né, o Cruzeiro ainda troca lá no Fernando Henrique do Collor, peguei aquela moedinha de R$1 que você vai se lembrar que a nossa moeda, o real, ele foi implementado aqui no Brasil e ele era mais valorizado do que o dólar. O real, ele valia mais do que o dólar, era 95 centavos de dólar para cada real, 90 centavos de dólar. E hoje nós já estamos com o real, né? Com o dólar valendo quase aí 5,50, né? Então você vê realmente. Então voltamos para a questão de percepção, né? Hoje, por que a gente faz esse pareamento com o dólar, por exemplo? Porque o dólar hoje é a moeda do país que economicamente é um dos mais fortes do mundo. Tem uma economia consolidada, tem uma economia pujante, é um país muito desenvolvido e referência. Então é por isso que a gente faz nós temos essa paridade, né? A gente até tem o câmbio com outros países, né? Com o peso argentino, enfim, o iene, mas a base central hoje é o dólar. Por quê? Porque as relações comerciais no mundo, elas se pautam pelo dólar, né? Hoje se fala muito de blocos comerciais para criarem o seu próprio dinheiro, como foi o caso do euro lá na Europa, né? É um bloco que colocou o euro ali como uma moeda principal. Porém, hoje o dólar ainda ele define. Agora, por que as pessoas dão muito valor ao dólar? Justamente por conta da percepção de que o dólar é uma moeda mais estável. Ela tem menos oscilação e o fato de uma crise que vai fazer com que o dólar ele perca essa percepção de valor, na verdade, quando o dólar perder essa percepção de valor, as outras moedas elas vão estar ainda muito piores.
Então, hoje, quando o Brasil vai negociar com outros países, o parâmetro é sempre por dólar, né? Então, esse é um dos impactos, essa é uma das características dessa questão da política cambial. E é bom ficar claro, né? O governo de um determinado país, ele é livre. Então, essa é uma das razões pelas quais ele acaba adotando a sua moeda, né? E ele impacta a economia ali por 3 frentes principais: a política cambial, a política fiscal e a política monetária. Então, a política cambial ela é muito importante. Ela é muito importante. E é justamente o governo ele tem ferramentas para ir controlando o aumento ou a diminuição da moeda em que você está se relacionando, que no caso aqui estamos falando do dólar, né? Então, a depender do momento macroeconômico do país, ele vai usar ferramentas para ou desvalorizar a nossa moeda ou para valorizar a nossa moeda. Então, essa é a realidade. E a gente vai entender daqui a pouco, Ronald, essa valorização e desvalorização, que você vai explicar um pouquinho mais para a gente. Mas a gente vai fazer uma ponte, né, Cris, para a gente entender um pouquinho de um outro gancho que você tem falado bastante, que são as benditas criptomoedas. Criptomoedas. Quem que a gente vai chamar para a conversa? Vamos colocar aqui um investidor aqui na nossa Sala da Verdade, ele que, né, mexe com vários ramos aí, tem mais de 10 anos que investe em startups também, quase 2 anos que mexe com criptomoeda, e vai falar um pouquinho desse mercado que, gente, a gente olha grandes homens aí, mulheres, que mexem com valor, falando dessa criptomoeda, uma hora desacredita, fortalece, tem altas, tem moeda, tem memes que viram criptomoedas, como é que pode? Às vezes o Elon Musk fala uma coisinha, essa criptomoeda voa, né, e todo mundo ganha dinheiro. Isielson Miranda, muito boa tarde, meu querido, seja bem-vindo ao Entre Família. Boa tarde, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer conversar com vocês e também com a audiência que está assistindo aqui hoje. Isielson, o prazer é todo nosso, estamos aqui com o Ronald pegando aí as premissas, né, as bases, entendendo um pouquinho de como é que funciona, até historicamente a questão da moeda, já a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do mercado e colocando mais uma, né, a mais recente, a questão da criptomoeda, você que trabalha já aí uma década, vai trazer para a gente como é que surgiu isso e como que digitalmente as coisas foram criando, né, criando noção para valer de verdade. Conta um pouquinho dessa história para a gente aí, Isielson. Cara, é muito legal essa pergunta dentro do contexto que vocês estão conversando já, eu estava assistindo aqui, porque essa lógica de criptomoedas, inclusive a criação aí da primeira criptomoeda, o Bitcoin, surge justamente no momento da história econômica em que talvez uma parte das pessoas que já trabalhavam ali com tecnologia ligada a finanças, olharam para a economia global e falaram, olha, a gente precisa criar uma alternativa aqui em termos de valor monetário, porque não dá mais para confiar só no sistema financeiro. Então, lá em 2008, né, quando nasce o white paper, ou o documento embrionário do Bitcoin, ele veio justamente com essa lógica, ele nasceu logo depois da crise de 2008, né, a crise do subprime americano, e aí, então, surge dessa lógica de precisamos criar um caminho alternativo aqui para podermos ter os nossos ativos, para a gente poder ter o nosso capital, o nosso patrimônio. Então, vamos começar. E aí, do ponto de vista de tecnologia, naquele momento, conseguiram juntar todos os elementos ali para criar uma moeda que pudesse ser digital, que ela pudesse viajar, ou seja, ser transacionada globalmente, e que, ao mesmo tempo, e aí a gente pode ou não falar um pouco sobre isso, e que, ao mesmo tempo, ela não fosse replicada de forma a duplicar algo. Ou seja, eu tenho aqui uma unidade dessa moeda, mando para você, Cris, mas continuo com essa mesma unidade e agora você tem uma e eu tenho outra e eu dupliquei alguma coisa sem nenhum valor. Então, conseguiu criar-se uma tecnologia que eu pudesse mandar essa uma unidade para você e eu não ficar mais com ela. Agora quem tem é você. E aí nasceu, então, essa possibilidade de uma criptomoeda ou de uma moeda digital. Isielson, questões primárias, o pessoal está em casa, mas tudo bem, entendi agora que eu já tenho a segurança de que realmente uma vai valer uma, quando eu pegar isso vai ser meu e está debaixo, essa aqui é a criptomoeda do Cris. Agora a gente está falando aqui sobre taxa de câmbio e tal, como é que funciona quando a gente não tem, né, uma barreira aí, a gente não tem as fronteiras para esse câmbio e no mercado às vezes que a gente sabe, o pessoal fala muito de hacker e tal, como é que eu garanto essa segurança e ao mesmo tempo, como que eu lido com essas questões de regras, né, de países, porque ela é mundial, como é que funciona, Isielson?
Legal. Cara, é muito legal a gente falar disso, para a gente poder trazer alguns conceitos para o pessoal que está assistindo, mas nessas 2 ou 3 perguntas que você fez, a gente poderia falar 3 horas aqui. Mas para a gente poder ser bastante objetivo aí, e ao mesmo tempo didático, veja, são muitas variáveis que influenciam numa taxa de câmbio, seja entre moedas fiduciárias, que são as moedas dos países, né, o real, o dólar, o euro e tudo mais, muitas variáveis. Mas talvez a variável que mais simples da gente poder visualizar é que a taxa de câmbio ela é sempre balizada muito pela oferta e pela demanda. Então, por que o dólar quem sabe, uma das moedas que mais valem no mundo? Em momentos de crise, o dólar normalmente ele segura a economia. As pessoas, inclusive, correm para comprar mais dólar quando começa uma economia em qualquer lugar, ou uma crise em qualquer lugar do mundo, por um motivo muito simples. Todas as transações, e quando eu digo todas, transações entre governos, entre empresas, entre bancos, qualquer coisa. Todas as transações, ou a grande maioria das transações que acontecem no mundo hoje, elas são liquidadas em dólar. Isso quer dizer que eu posso comprar algo de alguém nos Estados Unidos, na China, na Coreia ou na Rússia. Na Rússia agora não, mas enfim, até pouco tempo atrás era assim também. E aí, quando eu for pagar essa pessoa, eu não pago em real. Eu compro dólar para pagar essa pessoa e vice-versa. Se ela estivesse comprando de mim, ela não me pagaria em real. Ela compraria dólar, me pagaria em dólar, e então algum intermediário no meio do caminho transformaria isso em real para mim. Então, essa lógica de por que uma moeda vale mais que outra, seja nas moedas fiduciárias, seja nas criptomoedas, a lógica mais importante é oferta e demanda. Quanto mais pessoas dão valor ou confiam em uma moeda, mais ela vale. Mais a percepção de valor dela aumenta, então mais ela vale. E isso por quê? Por um motivo simples. Porque hoje não há nenhuma moeda no mundo, nem cripto, nem fiduciária, ou seja, nem dólar, nem real, nem euro, nada. Não há nenhuma moeda que é lastreada em algo real. Até 1971, o dólar, por exemplo, era lastreado em ouro. Mas desde 1971 isso não acontece mais. Então, no final do dia, o que vale para precificar uma moeda é quanto as pessoas confiam nessa moeda e o quanto elas estão dispostas a transacionar. Então, quando a gente fala de criptomoedas que são mundiais, primeiro, isso é uma coisa muito interessante, muito legal, que está revolucionando não só a economia, mas vários ramos de negócio. Ou seja, nós temos agora moedas, nós temos agora ativos que podem correr de país para país sem ter que passar pelo sistema bancário tradicional. Isso leva tempo, isso tem custo, isso tem burocracia. Então, eu consigo agora comprar e pagar alguém em qualquer lugar do mundo com uma criptomoeda. A segurança disso está em um negócio chamado blockchain. Também poderíamos falar pelo menos 1 hora aqui sobre blockchain, mas é uma coisa importante da gente entender. A segurança das criptomoedas estão numa tecnologia chamada blockchain, e o valor está nisso. Por que o Bitcoin vale mais do que outras moedas? Porque as pessoas confiam mais no Bitcoin, porque as pessoas querem usar mais o Bitcoin do que outras moedas. Então, acho que as 3 respostas basicamente estão por aí. Eu faria uma terceira, mas você já explicou nesse contexto. Eu ia falar da questão desse mercado especulativo, que também tem a ver com confiança. Então, ela está criando a sua base para trazer confiança para as pessoas. E quando você pega um Elon Musk da vida que fala de uma moeda específica, tem a questão de especulação, de movimentar por ter credibilidade envolvida na pessoa. Mas assim, Zé, você vai ter que vir outra hora aqui. Poxa, você vai vir outra hora para a gente bater um papo aqui pessoalmente e pegar todos esses conceitos aí e fazer um programaço aqui na TV Novo Tempo. Nosso tempo aqui também, né, é escasso, mas a gente agradece por você dar parte da sua vida, porque a gente agrega não só um preço, mas um valor que você deu para o nosso programa. E aqui você subiu com certeza o mercado especulativo das ações do Izelson, que vale bastante para o nosso programa. Obrigado, meu querido. Valeu, Cris. Valeu, Suzane. Ótimo programa para vocês aí. Abraço. Grande abraço. Agora a gente começou, né, Suzane, a desenhar um pouquinho com o Ronald aqui, o Zelson, para a gente ter um pouquinho de segurança para partir para outras perguntas. O pessoal de casa também deve estar recheado de perguntas. O programa promete, né? Promete. Foi muito legal ter o Izelson aqui numa configuração diferente, né? Ele que trabalha nessa área de produção cinematográfica, né? Tem uma produtora e agora falando para a gente sobre economia. Então, Izelson, muito, muito obrigada. Na próxima, vem aqui sentadinho com a gente, tá bom? A gente vai chamar o intervalo e na volta a gente continua essa discussão super deliciosa aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre economia. Complexo? Complexo. Porém, dá para a gente ir descamando ali e compreendendo um pouquinho mais, tá? Então não sai daí não perde não, Entre Família volta já.
Muito bem, estamos de volta. Você agora está expert em criptomoeda. Quem diria, hein, Dona Maria? Quem te viu, quem te vê, esse programa faz uma diferença na minha vida e a gente espera que faça na sua também. Já a gente volta a bater um papo com o Ronald, sua pergunta também na tela, porque você sabe que toda semana aí nós temos o quadro Seu Direito. Estamos falando agora sobre o INSS e prometido na nossa abertura do programa falar sobre o auxílio-doença, né? Esse benefício do INSS tão procurado, as pessoas não têm mais condições de trabalhar e tal. Como que funciona? Quais são os detalhes? E a nossa produtora Maíra Marques foi atrás aí dessas perguntas que você tem no coração, as principais questões, porque a Esther, a nossa advogada, está aqui do lado e está começando o nosso quadro Seu Direito. É o seu direito aqui no Entre Família, a advogada sentadinha na sua sala, ela gosta de chá de camomila e muito amor e carinho que eu sei que você tem para dar. E aí, tem dúvida? Estamos aqui com Esther Soares, a nossa grande parceira do Entre Família, topou passar esse mês conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Esther. Cris, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra, um privilégio estar com vocês. Esther, quem é que tem direito ao auxílio-doença? Cris, quando a gente fala em auxílio-doença, quem que você acha que é o detentor desse direito? Será que é a obviedade? É o doente? Errou. Se você fosse meu aluno, nota zero. Nota zero. Quem? Na verdade, é o segurado incapaz. Incapaz do quê? Incapaz de trabalhar, porque não necessariamente o doente é incapaz de trabalhar. Então, o detentor do direito do auxílio-doença é o trabalhador incapacitado de trabalhar. Aí, gente, aulinha, hein? Para você hoje falar com o maridão que está chegando, faz a mesma pergunta, você fala, aprendi no seu direito. Agora você vai aprender também como funciona, como é que é o protocolo para chegar lá, como é que funciona para a pessoa ter esse benefício? Olha, primeiro é importante, a gente fez uma brincadeirinha agora na primeira pergunta, mas é importante saber que não é todo doente que tem direito a esse auxílio, a esse benefício. Quem tem direito é aquele trabalhador de carteira assinada ou não, que por algum motivo sofreu algum acidente, tá? Ou tem alguma doença das que estão linkadas lá na lei, que são umas 15 doenças mais ou menos. Esse trabalhador, ele tem direito, ele tem que entrar na Previdência Social através do telefone 135 ou através do aplicativo, aquilo que a gente falou a semana passada, ou através de um advogado, que é a maneira mais fácil, mais correta, e agendar uma perícia. E através disso, todo o procedimento vai ter um andamento para sair ou não esse benefício. Muito bem. Você está aprendendo em casa ou não? Tá tudo certo? Mas, Cris, nesses anos agora deu uma mudada. Pergunta para a Esther aí, deixa eu ver. O que mudou, Dona Maria? Deixa comigo aqui do ladinho, vou perguntar. Esther, deu uma mudada nos últimos anos? A Dona Maria quer saber o que deu uma mudada nesse quesito aí. Com a reforma da Previdência, houve basicamente duas mudanças. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Vou começar com a boa para dar uma alegrada. A boa é que a perícia médica agora ela pode ser feita de forma documentamental. O que seria isso? Você entrega os seus documentos virtualmente, coisas que a pandemia trouxe para a gente, né? Não precisa mais ir lá, porque antigamente tinha uma confusão muito grande, que tinha pessoas que não tinham condição nenhuma de sair para ir fazer uma perícia médica. Agora, a Previdência permite com que um profissional vá até o doente, até o enfermo, para fazer a perícia, ou então, de modo mais simples ainda, entregar toda a documentação de forma virtual no site, no aplicativo da Previdência. Agora a Esther trouxe aqui também para nos ajudar, né? Porque teve essa mudança na regra do cálculo e a gente vai pedagogicamente ajudar o pessoal de casa. Esther, topa agora? Então, vamos colocar na tela uma tabelinha para o pessoal poder entender um pouquinho sobre esse quesito? Regra de cálculo, quando fala para advogado, o advogado já treme. O advogado não sabe fazer cálculo. Mas vamos lá. E essa é a mudança ruim que teve. Vamos lá, então. Agora, porque eu senti que agora essa questão negativa, mas você tem que ficar de olho, porque aqui você aprende e a gente mostra na tela para você. Primeira tabelinha está aí. Auxílio-doença após reforma. Salário de benefício. Como é que funciona essa questão de 100% da média aritmética dos seus salários? A pessoa vê isso aí e pergunta, e aí? Eu acabei de ler e não entendi, Esther. Advogado também não entende. Não, mas falando sério. Antigamente, antes da reforma previdenciária que aconteceu agora em 2019,
O cálculo era feito com base em 80% do maior salário ou do maior pagamento que a pessoa fazia. Ou seja, você trabalhou, sei lá, 2 anos numa empresa e ganhava R$1.000. E trabalhou 6 anos numa empresa para ganhar R$2.000. Antigamente, esse cálculo era feito com base no valor maior e no tempo do trabalho do valor maior. Então, os 2 anos que você ganhava um valor menor era desconsiderado. Agora mudou. Agora mudou, tá aí a mudança, hein? Você tirou foto da tela? Esther está explicando para você. Até o pessoal preparou até uma arte para ficar pedagógico. Agora tem mais um passo para você. Então, na tela, é Esther aqui no nosso quadro Seu Direito, falando sobre o auxílio-doença. Após a reforma, agora aplica-se o quê? Ali a alíquota do quê? 91%. 91%, e está faltando um óculos aqui para o Cris, hein? Mas é a lei que está exigindo isso, Esther? Na verdade, isso não teve alteração. Sempre tem esse fator de 91% para ser calculado. Antes, o 91% era calculado com base no maior salário ou no maior pagamento que o profissional fazia. Agora continua, sempre com 91%, mas através de um outro cálculo que a gente já vai falar. Pronto, ela já dando até spoiler. Ela está muito televisiva, a Esther, a nossa advogada e apresentadora também aqui do programa. Na tela, continuando a nossa explicação, você de casa, pode tirar foto da tela, Dona Maria. Se perder os primeiros, calma, que esse material fica também no Facebook, no YouTube, e já já ele sobe para o NT Play, para depois você conversar com seu marido, ter essa aula com a Esther aqui, com mais calma na sua casa. Continuando aqui, o valor é limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição. O que seria isso? No cálculo final, vai ter uma continha. Você vai fazer o valor de todo o valor que você recebeu durante o período de trabalho ou o período de arrecadação, aquele que você vai lá e paga o carnezinho. E aí você multiplica por o 91%, que é o fator que a gente acabou de falar, e esse valor ele não pode ser superior ao valor da média dos 12 meses trabalhados. Se passar desse valor, aí a gente tem que receber, na verdade, o valor mínimo que seria com a conta que a gente vai fazer na próxima chamada, que é a mudança que realmente teve agora. Tá aí, meu querido e minha querida. Aos poucos a gente vai fazendo essa matemática. Você entendeu a primeira mudança negativa ali, agora os 91% que sempre teve, agora calculando a média desses 12 meses ali e também tendo esse teto que não pode ultrapassar, dando sequência no nosso próximo passo, que está chegando aqui nessa aulinha para você, de graça, regada aí um chazinho gostoso, na companhia da Esther. Próxima tela no nosso programa aqui. Vamos lá. O valor dessa conta é a renda mensal inicial, ou RMI, o valor inicial do auxílio-doença. Fala pra gente aí, Esther. Agora é a parte ruim, Cris. Antes da lei, a gente tinha aí o valor máximo de 80%, lembra? Agora é o valor total, ou seja, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Se você trabalhou 2 anos ganhando R$1.000, e depois você mudou de emprego e começou a trabalhar por mais 2 anos ganhando R$3.000, agora a gente vai fazer uma soma. A gente vai pegar os 2 anos de R$1.000 e multiplicar R$1.000 vezes 24 meses, vai somar os 2 anos que está ganhando R$2.000, mais 24 meses a R$2.000, você vai somar esses 2 valores, vai multiplicar pela quantidade de tempo que você tem registrado ou que pagou o carnê, vamos supor aí que seja 10 anos, aí vamos supor que dá R$200. É esse valor que você vai receber de benefício. O que isso mudou? Se você fizer essa conta com a nova lei e a mesma conta com a lei anterior, você passa a receber um valor menor do que antigamente. Houve essa mudança falaram que é para diminuir os gastos com a Previdência, que realmente está bem alto. Muito bem. Meu querido, está brincando, olha, isso aqui não é chegada em cálculo, não é chegada em explicação. Imagina se fosse. Você gostou, Dona Maria? Ela vai vir aqui durante todo esse mês, a cada semana um novo tema. Se você perdeu da semana passada, corre no NT Play, que a Esther está lá explicando um tema fantástico. Eu aprendo muito, acredito que você também. Tem alguma dúvida durante esse mês, manda para a gente, que a Esther mata no peito e responde para você na próxima semana, no mesmo WhatsApp que você participa, que já já a gente vai voltar ao nosso tema especial. Eu quero agradecer ela
Obrigado, Esther. Você veio hoje bem acompanhada. Quem está com você? Hoje eu estou com a Stephanie, a minha amiga, minha sócia da editora. Muito bem, Stephanie está por aqui. Stephanie, obrigado pela companhia. Veio aqui conosco. Semana que vem, próximo tema, né? Estarei aqui. Obrigado, Esther. Agradeço e até a próxima. Até a próxima. E você continua aí conosco. Você que está sentadinho no sofá. Cris, eu quero perguntar para o Ronald. Você perguntou? Suzane, o pessoal de casa está participando e a gente tem aqui eles, com certeza. Ah, Suzane não está aí, Suzane? Ah, não chegou ainda? Calma. Calma que eu dou tempo para você chegar. Isso. Vai com calminha. Senta lá e te espera. Está ao vivo aqui, fica tranquilo. Isso. Sentou, Suzane? Pronto. Mata no peito, Suzane, agora. Pronto. Pega essa participação. Pois bem, gente, fui eu ali, né, tomar uma aguinha para hidratar a minha voz para conseguir falar aqui com vocês. Hoje o negócio tá assim, viu? A gente que nunca vê os bastidores, né? Sempre a gente está aqui tão plenos e serenos apresentando, sabe só Deus o que acontece, né? Para a gente estar aqui todo dia ao vivo inteiro. Então vamos lá, o Cris falou sobre as nossas interações. Vou chamar aqui o pessoal de casa, nossa linda produção, a nossa diretora maravilhosa, vão colocar para a gente. Samuel Santos, por que não dá para imprimir mais papel de dinheiro? O que impede? Muito boa essa pergunta, a gente fez até no começo, né, Ronald? Eis que chega a hora de respondê-la. De responder Samuel e 90% da população. Exatamente. Pois é, essa é uma premissa que muitos... Mas por que não imprime mais dinheiro, né? A moeda, ela tem duas características principais. Uhum. A primeira delas, ela precisa ter uma percepção de valor por todos. Então, por exemplo, hoje todos nós aqui que estamos aqui participando e os técnicos que estão aqui participando nos estúdios, nós todos aqui trabalhamos para receber um salário que provavelmente todos aqui 100% vai ser em real, que é a moeda atual. Por favor, porque se tem alguém recebendo em dólar, me fale. E porque nós confiamos, existe um consenso coletivo de que o real ele tem valor. Então, ou seja, a primeira premissa, todos devem ter a percepção de valor dessa moeda. Uma fé coletiva. E a segunda é que esse recurso ele precisa ser escasso. Olha só que interessante. Ele precisa cumprir esses dois requisitos para, de fato, para ela funcionar como moeda. A partir do momento que ela perde uma dessas características, ela não é mais moeda. Repete as duas de novo para a gente fixar. Deve ter uma percepção de valor por todos. Por todos. E ela deve ser escassa. Escassa. Acabar. Ela deve ser limitada, ou seja, ela não existe infinitamente. Ah, certo, limitada. Ela é limitada. Porque aí, Suzane, o que vai acontecer é o seguinte, se simplesmente imprimíssemos dinheiro, eu que produzo ali algum produto ou serviço que as pessoas consomem, eu acho que eles podem pagar mais por isso. Eu aumento o preço. Aí o outro já aumenta também, o outro já aumenta, aí uma cadeia de produção de determinado produto vai aumentar e sempre vai aumentando. Vira um ciclo infinito que nunca termina. Porque sempre eu vou querer acumular mais, né, o que eu quero ter lucro e eu acho que você tem uma percepção, e eu tenho uma percepção de que você pode pagar mais e aí vai aumentando. Por quê? Porque o dinheiro não é escasso, qualquer coisa eu imprimo e tenho dinheiro para pagar o que eu quiser, então não faz sentido, né? Na antiguidade, quando algum produto passava a ser de domínio público ou todos tinham acesso, já perdia o valor. O leite, ele só tinha o poder de moeda quando ele era escasso para as pessoas. Então, eu tinha leite, eu ia lá e trocava pelo que eu queria. Eu vou ali onde alguém produz carne e eu troco, eu vou ali onde alguém produz feijão e eu troco, eu vou ali onde alguém produz peças de madeira e eu troco, porque o meu produto era escasso, as pessoas tinham percepção de valor para isso. Agora, a partir do momento que a coisa fica, ela não é... Imagina, nós temos recursos naturais importantes para a vida humana, a água, por exemplo. Mas a água não é escassa. Você pode ir ali na beira do rio, você pode pegar água, ela não é conceitualmente escassa, existe abundância ainda na natureza, por mais que nós paguemos por isso. Nós pagamos para ter água potável na nossa casa, mas ela chega. Talvez em alguns lugares ou outros países ela possa ter um valor exorbitante pela escassez. Exatamente, mas aí vai aumentar o preço. Mas é só um exemplo para trazer, ou seja, é um recurso importante, mas ela não serve como moeda, porque ela não cumpre o requisito de escassez. Ela cumpre o requisito de que todo mundo acha que aquilo é importante, mas ela não cumpre o requisito de escassez. Então, não faz sentido o país simplesmente for lá, porque é fácil, realmente. Você vai, tem uma impressora, você imprime o dinheiro e diz, isso aqui é dinheiro, isso aqui é valor. Você pode comprar o que você quiser no supermercado.
né, com esse dinheiro. Ronald, Mas não faz sentido. O governo ele não imprime nada a mais, então, né? Quando fala sobre de imprimir moedas e não sei o quê. Então, aí é que está a grande questão da política econômica. Então, cada governo, ele tem a sua política e ele vai determinar. O governo, ele tem poder de imprimir a moeda. Ele tem poder. Injetar no Tanto mercado. que os Estados Unidos agora, com a questão da Covid, eles imprimiram moeda, né? E parte do efeito inflacionário hoje que o mundo está vivendo, existem muitos fatores, né? A inflação é outro assunto aí que a gente também poderia explorar bem, mas ele é muito amplo também. Mas um dos efeitos da inflação, os Estados Unidos ele tinha uma inflação controlada há anos, há décadas, né? E agora veio a inflação. Uma das razões, né, além da questão do aumento dos produtos por conta de guerras e etc., instabilidade em outros países, é a questão de que eles injetaram dinheiro na economia. E agora eles têm que fazer esse equilíbrio. E aí é onde entra a questão da política fiscal, política monetária, política cambial. Eles têm que usar ferramentas dentro desse tripé para poder controlar a economia. Porque senão ela vai perdendo o controle. A impressão de dinheiro é um grande problema se ela pode solucionar um problema momentâneo, mas ela vai cobrar um preço lá na frente, que é a inflação. Porque é a questão da oferta e da demanda. Quanto mais dinheiro, mais você diminui sua percepção de valor. Quanto menos, você vai aumentando sua percepção de valor. Então, o grande X dos economistas é achar esse equilíbrio. E aí você tem que trabalhar com várias variáveis, né? Externas, internas, políticas, de produção, enfim. É um assunto bem complexo. A gente vai ter uma complexo. dinâmica no próximo intervalo aqui, né? A gente vai para um intervalo rapidinho, que vai justamente explicar, mas como que a política interfere e tal, uma dinâmica esclarecedora para você hoje, uma tarde, tanto de direito, nessa questão econômica do valor da moeda, criptomoeda. Um breve intervalo, a sua dúvida também tem lugar aqui no Entre Família, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Feliz da vida de ter você aprendendo, meu querido e minha querida. E aí, dona Maria, já aprendeu alguma coisa? Deu uma confundida? Manda pergunta pra gente. Ainda está enredado no seu direito lá, mas é o seu direito, ter o direito de se informar aqui. Agora mais uma dinâmica, meu querido. E olha só, estou até com uma balança aqui. Quase que voltei naquele tempo, meu avô trabalhava vendia algumas coisas e tinha uma balancinha. Só que aquela balancinha era outra, aquela que você colocava os pesos, né? Você já se lembrou? Gente, eu estou sozinha aqui dizendo que eu sou velho? Por favor. Você lembra também, Suzane? Tinha aquela balancinha e tal, colocava o arroz, aí tinha os pesos e tal, né? E até tinha um ditado, 2 pesos em uma medida e tal. O pessoal usava um pezinho falso. O pessoal que vendia arroz, você pesava 5 quilos de arroz num lugar, dava 4 no outro. Mas não vamos entrar em detalhes aqui. Mas aqui, 3 motivos para o dólar alterar o seu valor aqui no Brasil. 3 pilares aqui, a gente vai ter até, o Ronald até vai ajudar um pouquinho, porque eu falei da balança aqui. Não, Cris, pode deixar que a gente vai entender até essa questão do mercado, a questão como é que funciona o dólar com o real. Balança comercial. Ronald, de tanto me mudar, você sabe que muda para lá, muda para cá, eu queria poder comprar algo mais resistente, mais bruto. Esse negócio que tem agora dos móveis mais rústicos, é bonito, mas é durável. E eu comprei, né, o compensado naval, lá para minha casa, uma mesa, umas coisinhas, porque quando mudar de novo, se arranhar, tá bonito. Tá tudo legal, porque o móvel industrial é ferro e madeira. Passou 2 anos disso, tentei comprar de novo. Aí o fornecedor de Guarulhos falou, Cris, eu estou aqui para te ajudar. Mas esse material, a gente exportou muito. E agora ele está quase 3 vezes o valor desse tipo de madeira de compensado. Tem a ver com essa balança comercial? Explica para a gente como é que funciona essa balancinha aqui, Ronald. Vamos lá. Bom, Cris, a balança comercial é um termo utilizado na economia que diz respeito às exportações e às importações, ou seja, aquilo que o Brasil produz aqui e vende para fora e aquilo que o Brasil não tem aqui e precisa importar de outro país, né? Então, quando nós exportamos mais, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui de grãos, né, do setor agrícola. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de grãos e ele exporta isso. Então, quanto mais ele exporta isso, obviamente ele está vendendo para outros países, os outros países vão pagar para o Brasil e o Brasil vai receber dinheiro, né? Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos importar alguns produtos, como, por exemplo, é um tema que até está em alta agora, a questão dos fertilizantes para o próprio mundo agrícola, né? Para você plantar. Então, nós não somos autossuficientes em fertilizantes, então nós precisamos comprar de outros países. Quando nós compramos, nós fazemos o quê?
Pagamos, e pagamos em dólar. Então, isso a gente chama de balança comercial. Se a gente compra mais do que vende, o que a gente vai ter? Uma balança comercial negativa. Se a gente vende mais do que compra de outros países, se nós vendemos mais para outros países do que compramos de outros países, nós vamos ter uma balança comercial positiva. E aí é que é a grande intenção de todo o país, é ter uma balança comercial positiva. O que isso indica? Eu vou vender mais do que estou comprando, então eu vou ter um saldo. É igual você em casa. Você recebe o seu salário, se você comprar mais do que aquilo que você recebeu, você vai ficar negativo no mês, né? Se você consegue, com o seu salário, comprar menos do que você recebeu, você então vai ter um valor ali que você vai poder poupar, vai poder investir para poder fazer alguma coisa no futuro. Essa é a mesma lógica. Então, a intenção de todo o país é ter essa balança comercial positiva, ou seja, vender mais para outros países do que comprar de outros países. E no meu caso não teve a ver com isso, então no meu caso tem a ver com a escassez interna do produto. Provavelmente, é um produto importado, né? Só que provavelmente quando você foi comprar, esse produto já foi importado, mas a necessidade aqui interna era tão grande que o preço ele aumentou, né? Aí a gente está falando de ou seja, aquele produto específico ele sofreu um processo inflacionário, ou seja, de aumento de preço por conta da necessidade aqui interna, né? Então, o Brasil hoje, inclusive, nos últimos anos, ele tem mantido a sua balança comercial positiva. Né? Ou seja, nós estamos vendendo mais produtos do que importando. Isso é um sinal muito positivo para a nossa economia. Né? Isso está dizendo que está ficando mais riqueza aqui no Brasil. É como você na sua casa. Ou seja, está sobrando mais dinheiro no final do mês. Essa é a lógica. Muito bem. E, Ronald, por que às vezes, por exemplo, aproveitando a pergunta aqui, você tem a gasolina aqui num valor e a gente vende para o Uruguai, que às vezes nem usa, você pega a Azul, né? E ela está mais barata, sendo que ela comprou da gente. Quando nós vamos visitar, a gente paga mais barato. Quem vive na divisa tem essa oportunidade de abastecer gasolina Azul, às vezes. Claro, não estou falando de uma realidade agora. Em alguns momentos na história econômica isso acontece. Por quê? Isso aí tem muitas variáveis. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, Cris. Hoje, um dos problemas nossos aqui, um dos nossos problemas aqui no Brasil é a questão dos impostos, né? E isso está muito relacionado à questão da política fiscal. Então, quando o governo tem sua política fiscal que está mais relacionada à questão dos gastos públicos. Quanto mais o governo tem gastos públicos, que ele gasta justamente para fomentar a economia, ele precisa pagar isso com algum dinheiro. Só que esse dinheiro vem de onde? De impostos. Só que para ele arrecadar esses impostos, ele tem que tributar o quê? Os produtos. E isso, quem é que compra os produtos e quem é que fabrica as coisas? A população. Então, nós mesmos estamos financiando os gastos públicos para poder fomentar a economia. Então, hoje aqui, por exemplo, a gasolina, nós pagamos muito de impostos, né? Um valor alto de impostos, diferente de outros países, né? Isso, cada país vai ter sua realidade, mas hoje aqui nós pagamos valor alto de impostos para custear esses gastos públicos. Inclusive, existe um esforço atual, acho que todos têm acompanhado aí, nós já tivemos uma redução do ICMS, que é um dos tributos ali todo mundo sentiu já na bomba, já, né? E existe um plano, e existe um projeto de lei que está para ser aprovado também, que é, na verdade, zerar esse imposto até o final do ano, né? Então, isso vai diminuir ainda mais, ou seja, o preço vai diminuir, né? Então, existem muitas variáveis, existe a questão de custos de produção, mas eu acho que aqui no Brasil, respondendo a sua pergunta em relação a preço de combustível especificamente, eu acho que os tributos aqui no Brasil, eles acabam impactando muito, né? E acaba sendo uma política mais interna nossa. E falando de política, o nosso outro pilar é a questão, né, a estabilidade política. Por que às vezes, um movimento político, né? E aí a gente pode até falar de geopolítica, como cada mecanismo, né, funciona, sempre está atrelado à economia, não tem como a gente não falar de economia e tirar a política. Por quê, Ronald? Porque é a política que define os parâmetros da economia, né? Então, os investidores do mundo, os grandes investidores, os grandes fundos que acabam investindo em países, eles olham para a política, né? Então, se você tem um país que tem uma instabilidade política muito grande, eu que sou investidor, que tenho ali alguns milhões, bilhões de dólares para investir, eu vou falar, poxa, eu não vou investir nesse país porque ele está com essa... Né, pode ser que aconteça isso aqui nesse país que vai, na verdade, trazer prejuízo aqui para o que eu estou investindo. Eu vou preferir investir em outro que tem menos, ou que não tem instabilidade política, por exemplo. Então, essa questão da instabilidade política, ela é real mesmo na questão de entrada de capital no nosso país, de investidores, né? Então, existem muitos investidores que eles ficam realmente procurando países para poder investir, empresas mesmo, né?
Então, em grandes empresas que vão montar fábricas aqui, se elas entendem que a instabilidade política é um fator muito preocupante, elas não vão montar a fábrica aqui. Só que montando a fábrica aqui, ela vai gerar emprego, ela vai gerar renda, ela vai trazer mais riqueza para o país, para o local onde ela está ali sediada, né? Então, a instabilidade política realmente, ela é um fator de fazer com que exista uma menor entrada de recursos no país, e isso faz com que os recursos aqui fiquem mais escassos e faz com que o valor do dólar suba, por exemplo. É um fator, a instabilidade política, ela pode fazer com que o dólar suba. Por quê? Porque vai ter menos dólar entrando, ele se torna um recurso mais escasso e as pessoas vão pagar mais caro para ter aquele recurso escasso que existe. Tá aí. Então, essa é a grande lógica aí da questão da instabilidade política relacionada ao dólar, né? a nossa moeda, a nossa economia. Muito bem, você já entendeu um pouquinho da balança comercial, viu por que está tudo mais atrelado, né? Essa questão da política e as suas manobras, como funciona. Por isso que quem está nesse mercado especulativo também, a política, o pessoal está sempre olhando aqui. E a diretora até achou, Cris, não vai colocar nenhum pezinho aí, vou colocar aqui, só para a diretora ficar tranquila. Vou colocar um pouquinho de real aqui na sua conta, tá, diretora? Um pouquinho, ó. Ela quer real, mas ela gosta muito do dólar. Então, um pouquinho para cada um, para a balança funcionar aqui da Patrícia. Vamos ver se deu certo. Ó. Pronto, e ela gosta muito dos euritos, né? Que viajou comigo lá para Portugal. Ela foi com os euritos para realizar seu sonho, foi para a França também, deu tudo certo. Vi só nas fotos, mas gostei, viu, Patrícia? Parabéns pelos euritos aí. E, na verdade, tem que colocar 5 quadradinhos de dólar, né, Cris? Porque para poder. Não, esse aqui é o nosso sonho, é o nosso sonho. Mas assim, olha o que acontece, gente, quando a gente vai viajar para fora, olha o que acontece quando você quer comprar teu iPhone. Só para colocar para você o que acontece. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui, gente, ó. É isso aqui, ó. O que vale? Aí você tem que empurrar aqui, ó. Então, não, é verdade, na verdade é o contrário, né? É verdade. Eu queria muito, mas é desse lado aqui, vamos lá. Mas quem fez isso aqui tão bonitinho, gente? Pronto. São R$5 para cada dólar. R$5 para cada dólar. Esse é por isso que você vai comprando, compra o Xiaomi, né? De vez em quando, para dar uma respirada. Tá aqui, ó. Pronto. Agora, só para você entender o que a gente tem, tá na luta aí. Agora, o nosso amigo ali da criptomoeda falou que surgiu a criptomoeda naquela crise de 2008. A gente sabe que o período de 2012, 2013 também não foi fácil, né? Nessa transição. Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente sentiu bastante. Mas como é que funciona essas crises para o valor da moeda? As pessoas travam, às vezes até têm dinheiro, regiões do país que têm dinheiro, mas para o mercado porque esse investidor ele não quer investir em um momento de crise porque ele não sabe para onde as coisas vão dar rumo. Como é que funciona, Ronald? A visão da perspectiva dos investidores, Cris, é a seguinte. Quando ele percebe a possibilidade de uma crise, então ele vai colocar como premissa a preservação do capital dele, né? Então, como ele faz essa preservação? Ele sai do local onde está com essa possibilidade de crise e coloca para um local mais seguro ou simplesmente não faz nada, né? Então, quando existem momentos de crise, o que acontece é que os investidores vão simplesmente vão tirar o seu dinheiro. Então, um movimento que acontece muito por exemplo, investidores que estão aqui no Brasil, né, no mercado financeiro, que é um mercado especulativo, né, de bolsa de valores, etc. Então, eles tiram, né, nós estamos agora, né, para ter eleições, por exemplo. Então, é um momento que gera uma volatilidade, uma instabilidade política, pode impactar aqui ou fomentar um momento de crise. Então, os investidores optam por tirar isso e levar para ambientes mais seguros, como, por exemplo, comprar ouro. É um mecanismo, um caminho que muitos investidores fazem. Eles tiram do mercado financeiro e compram um dólar, por exemplo, que é uma moeda hoje tida como forte, né, como o próprio Iselson falou aqui. Então, esse é o movimento. Então, quando você tira dólar da tua economia, você está diminuindo a riqueza daquele país, né? Então, isso não é bom. Isso pode trazer prejuízos. Pode ser momentâneo, mas pode ter também um período mais duradouro, né? Então, isso traz prejuízos aí, porque você empobrece mais aquele país, porque você tem evasão de recursos. Muito bem. Você de casa está aprendendo? Gostou desses pilares? Cris, mas eu quero conversar com o Ronald. Eu quero trocar uma ideia. Mandei uma pergunta, não chegou? Chegou. Então, Ronald, você só vira para aquele ladinho de lá que a Suzane está atrás de você na tela, dá um pulinho para lá, bem pertinho, que ela vai agora conversar com o pessoal de casa e o WhatsApp na tela. É isso aí, então o nosso telespectador mandou a dúvida e a gente vai jogar aqui no colo do Ronald para conseguir responder essas perguntas. Vamos lá, a nossa participação aqui na telinha. É a Dórica. Dórica, um beijo para você. Gente, faz tempo que não vejo dinheiro, hein? Dórica, eu sei como é isso.
Nem lembro que existe. Só transferência, Pix e cartões de débito e crédito. Mas isso dificulta, por exemplo, ajudar alguém na rua. A gente até comentou isso aqui no programa, né, Ronald? Ótima tarde para vocês, parabéns pelo programa. Obrigada. Essa é a dificuldade que eu tenho também quando alguém vem passando para ajudar. Ou já foi para poder pegar um ônibus. E aí eu lembrei, gente, o ônibus se paga com dinheiro, alô, Suzaine, né? E aí eu não tinha dinheiro, tive que voltar. E é uma dificuldade que a gente está tendo cada vez mais de ter a cédula na mão, né? O comportamento do ser humano tem mudado muito em relação ao dinheiro, né? Inclusive, a gente vê até na rua pessoas ali que já ficam ali, né? Colocam um Pix. Eu já vi uma plaquinha de alguém, gente, eu preciso de ajuda e tal, e tá aqui o meu Pix. Tem alguns que colocam até a foto, imprimem o QR Code ali no... QR Code? E aí coloca ali, porque a pessoa só aproxima o celular e já vai o Pix, né? Já vai ali com a chave Pix. Então, as pessoas vão se reinventando. Há pouco tempo atrás, né, a gente pode se lembrar que a gente andava. Se eu abrir minha carteira hoje aqui, realmente não tem cédula mais em dinheiro, né? Hoje, especificamente, não tem. Você confia que todo lugar você vai passar ali por aproximação, seu cartão. Até pouco tempo atrás, a gente dava valor para um cheque, né? Cheque, a gente nem comentou hoje sobre Fazíamos cheque. transações com cheques e a gente confiava num papel com a nossa assinatura e com aquele valor, né? Aí você ia no banco e o banco, não, isso aqui tem valor. E ele te dava, né? Você sacava ali. Então, é interessante, realmente mudou. Hoje você não vê mais cheque, né? Você não vê ninguém mais falando de cheque. A gente tanto não vê cheque que hoje a gente nem lembrou de comentar sobre o tal do cheque, entendeu? E era chique, né? Quando alguém conseguia um talão de cheque. Assinava ali, a pessoa tinha uma caneta especial para assinar o cheque, treinava a assinatura para poder fazer a assinatura. Gente, era assim. Que tempos. Talvez alguns nem lembrem disso, ou nem saibam disso, né? Nós tivemos jovens aqui, alguns jovens aqui Existiu participando. Existiu isso. Eu trabalhei no supermercado, então trabalhei muito com cheque nessa época e tal. Gente, era outro mundo, era outra realidade. E o cheque, ele tinha esse valor de você... Como a gente trabalhava no mercado, então a gente recebia aquele cheque e depois a gente pagava os fornecedores com aquele cheque. E esse cheque ia rodando o mundo aí. Ia rodando, exatamente. E o interessante, Suzane, essa semana que passou, eu fui na feira com meu irmão no domingo, e ele, né, e os feirantes todos, eles já têm a maquininha ali, né, e você vai por aproximação. Então, meu irmão tem aquele relógio que ele já cadastrou, o cartão. Então, ele simplesmente chegava ali, aproximava o relógio, dava um bipzinho e na feira. Estava pago, na feira. Mas na feira. Ele fez todas as compras na feira, né, por aproximação. Por aproximação. Isso é verdade. Mas, para mim, a grande descoberta foi o pedinte com o QR Code e com o número do Pix. Esse eu ainda não vi. E aqui em Jacareí, eu já vi. Aqui em Jacareí? Esse daí tá andando conforme, né, a dança. Vamos para mais uma participação aqui na telinha. Eu acho que dá tempo da gente responder mais. Vinícius Alves, da Bahia. Alô, Vinícius. Como a criação da nota de R$200 influenciaria na nossa economia? Já que nos dias de hoje a maioria das pessoas estão usando cartões de crédito e débito ou transferências através do celular. Adoro o programa de vocês e como se eu estivesse dentro do estúdio. É como se eu estivesse dentro do estúdio. Ah, Vinícius, que legal! E que bom que você tem esse sentimento, porque a gente quer isso, que você se sinta parte aqui, como se estivesse do nosso ladinho, ouvindo o nosso bate-papo. Então, sobre o lance dos 200... eu diria que eu não vejo um impacto assim significativo. Acho que a grande tendência vai ser a gente partir para as questões mais digitais mesmo. Né? A questão da discussão da nota de R$200 porque antigamente você andava com a nota de R$100, era aquela coisa que você conseguia fazer muita coisa com R$100, né? Hoje em dia você já não faz, né, a mesma coisa do que há 10 anos atrás. A nota de R$200 simplesmente vai ser um indicativo de que a nossa moeda tem sofrido um processo inflacionário ao longo do tempo. Né? Ela tem perdido valor. Então é um indicativo que realmente a nossa moeda tem perdido valor. Agora, não acho que isso vai impactar de forma significativa, até porque o fato simplesmente de ter uma nota de R$200, né? Eu acho que a tendência natural mesmo é nós termos aí as nossas transações todas digitalizadas. A questão de cédula é uma questão de tempo aí para ser cada vez mais escasso. E com o surgimento do Pix, né, Ronald, você já consegue tudo. Por exemplo, eu estava num passeio turístico e pedi água. E aí, mais uma vez, né, como eu nunca ando com dinheiro, na hora de pagar eu falei... eu pensei, não vai ter agora como pagar. Moça, você aceita o cartão? Ela não. Eu falei, e agora, né, com a água na mão? Aí ela pegou o Pix da moça, da fornecedora, sei lá de onde, e eu paguei com o Pix de quem fornecia. Sim, na verdade, o Pix realmente revolucionou todo esse nosso processo de pagamentos, né? Lá em casa também, esses dias, alguém passou na minha casa vendendo ali, nós chamamos de mandioca, aipim, em alguns lugares chamam de aipim, em alguns lugares macaxeira.
e ele simplesmente, não, eu aceito Pix. Foi feito o Pix para comprar ali um produto, né, E de pronto. uma coisa assim bem informal. Então, realmente, revolucionou e veio para ficar, não vai ter outro caminho. É isso aí. Então vamos para mais uma participação. Dá tempo, diretora? Para mais uma participação aqui na telinha. A gente tem a Ana Leite Santana. Ana, seja bem-vinda. Comprar dólar e guardar em casa é um bom investimento? Ele é um bom investimento. Agora depende da sua estratégia, né? Depende da sua estratégia. Se você quer fazer, hoje a orientação que nós mais temos é você diversifique. Se você quiser ter uma parte ali das suas reservas, da sua poupança em dólar, é uma boa estratégia. Não deixa de ser uma estratégia ruim. Eu lembro, quem comprou o dólar ali no comecinho de 2019, estava R$3 o dólar. Hoje o dólar está 5,50, então você tem aí uma valorização de quase 100% em 3, 4 anos, né? Então, quem tinha dólar guardado lá em 2019, quem comprou lá R$3, hoje está valendo 5,50. Ele chegou a valer 5,80 meses atrás, a cotação do dólar aqui no Brasil. Então, é um bom investimento, sim. Depende da sua estratégia. Talvez não seja um bom investimento nesse momento, comprar nesse momento. Tá porque caro. existe uma volatilidade muito grande, essas questões de guerras, etc. E tal. Então, pode ser que não seja um bom momento de comprar. Mas talvez você possa iniciar comprando agora. Compra um pouquinho ali e vai comprando ao longo dos meses, vai fazendo uma parte da sua poupança em dólar. É uma estratégia, muitas pessoas utilizam dessa estratégia. Mas Ainda que juntando fisicamente. não tem problema, porque na verdade, a cotação dele ela é baseada com... Entendi. Né? Então, você tendo dólar em casa, ou tendo dólar... Hoje já existem, inclusive, esses aplicativos de banco que você consegue comprar o dólar já e ele fica como um banco normal. Então, ou seja, Tudo você não pelo celular. precisa ficar o dólar com a Físico. cédula do dólar. Você pode ter esse dólar no banco. Então, isso já existe, né, hoje. Então, Muito quem não legal, quiser né? ficar com dólar em casa, tem essa opção de você já comprar dólar e ficar no banco, como você tem o seu dinheiro hoje no banco. Não tem Tá aí problema. uma dica para você que mandou essa interação aqui pra gente, né? Talvez seja uma boa estratégia. Ainda mais, viu? Acho que é a Ana, né? Que era a nossa telespectadora. Se forem muitos dólares, né? Fica a dica aqui do Ronald para você transferir isso para o mundo digital, deixar tudo lá mais guardadinho e com segurança. Bom, é o seguinte, nós vamos para o intervalo. Na volta tem mais interação chegando. A gente vai fazer esse resumão para você entender um pouquinho mais sobre economia. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente desde o começo, chegou até aqui, já está assim, ó, sabendo de tintim por tintim. Mas continua aí no último bloco agora. A gente traz mais interações e mais discussão por aqui sobre economia. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa cheio de aprendizado. Dona Maria, atenção, é o seguinte, só um pouquinho, desliga o liquidificador agora, Dona Maria. Ô, seu João, um pouquinho de atenção aqui. Olha, te digo que vai valer a pena parar um pouquinho aqui para... Isso, parou, obrigado. Seu Juca, um abraço para você aí. Nordeste é Pernambuco. Olha só, chegou um presente para você, tá? Com muito valor, já foi pago, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança, mais um guia de estudo quentinho, gente, quentinho, Dona Maria. Olha aqui, é seu, já está aqui na minha mão. Olha que coisa mais linda, esse material aqui, olha aí, marcadas pela fé. Você vai ter personagens bíblicos e essas mulheres, né, que marcaram, não estão ali por acaso, para te ajudar em várias situações da vida. Cris, que bacana, né? Ter um guia prático de estudo da Bíblia com temas tão importantes ligados a essas mulheres que foram marcadas pela fé. Há pouco a gente falou aqui sobre uma personagem que teve dificuldade, né, na sua gravidez, na sua gestação, e foi só uma das dores que nós temos aqui para atender você. A Cacau, né, a nossa Cacau aqui, a nossa colunista semanal que está aqui conosco, a cada 15 dias a Cacau dá um pulinho aqui para a gente, ela ajudou a escrever esse material e fez um link muito especial para você de casa. Cris, mas quanto que custa esse guia prático? 10 parcelas de nada, você vai pagar R$1, é só você ligar nesse momento e a gente vai enviar para sua casa gratuitamente. Até o envio, é só dar um abraço no carteiro, tá? E ele não vai entender nada, pede para ele pedir também o seu guia. Então aqui você vai aprender, gente, faz parte. E não é só para mulher, viu, seu João? Você pode pedir também. Olha como esse material ficou bonito aqui, gente. Olha, fotografia, parabéns ao marketing, né? Marcadas pela fé, 8 mulheres inspiradoras. Daqui a pouquinho, o material, você vai ver aqui no fundo, que ele vai abrir. Olha por dentro a sua revista. Olha esse guia prático. Então tem as fotografias, cada momento aqui uma história especial. Tem um momento que convida você para um momento de oração. Você quer colocar mais oração na sua vida? Pegar essas histórias e absorver? Cris, eu amei esse material. Eu quero enviar para a sua casa. Vamos ligar agora? 0 Operadora 12 2127 3121. Ligou agora, o telefone está aqui embaixo. 0 Operadora 12 2127
3121, ligou. Eu quero isso, eu quero aquele guia prático de estudo, aquela revista Marcadas pela Fé, isso mesmo. Vai pegar o teu nome, teu endereço e teu CPF. Agora, dona Maria, fica tranquilo, tá? A gente guarda aqui todos os seus dados, a gente cumpre a lei de proteção de dados, fica tranquilo. A Novo Tempo tá, um brinca da orelha aqui, tá? Confia em mim. Cris, eu posso pedir pelo WhatsApp? Também. O nosso WhatsApp é o 12-DDD 98244-4449. Que bonito, gente. Olha que material lindo. Já foi pago. Você ia pagar uns R$5 em qualquer banca, mais a postagem, vai ser de graça aqui na Novo Tempo. O WhatsApp é o 1298244-4449. Eu repito para você. Você vai mandar uma mensagem, quero o guia Marcadas pela Fé do Entre Família. Fala que você viu aqui, tá? 1298244-4449. Seu José, parabéns aqui, ó. Vai receber, espera um pouquinho que vai na sua casa, vai chegar pelo correio totalmente de graça, sem ter nenhum custo, tá? Se tiver que pagar alguma coisa, eu pago. Ronald também tem assino embaixo, a gente paga aqui, não tem nada para você pagar. E eu quero mandar um abraço forte aqui, ó, para os Anjos da Esperança, um abraço forte, é você que nos ajuda a manter a nossa rede Novo Tempo de Comunicação. Esse programa está no ar, ano que vem vai ter um estúdio novo aqui, é um cenário legal, Anjos da Esperança, tá bom? Beijo, pega e vou jogar forte, que eu te amo, tá? Ó, pega no sofá da sua sala, vai dar tudo certo, tá? Marcadas pela Fé, tá aqui, vai chegar na sua casa daqui a pouquinho, você que vai pedir. Telefonou, tá ocupado, liga de novo que o pessoal vai te atender. E é bom demais falar assim, ó, é de graça. Já foi pago. E queria até te falar, isso aqui custaria na banca muito mais que R$5 mal paga a impressão, né? E tem todo um valor de conteúdo. Esses dias eu fui colocar uma coisa no correio que o que eu estava enviando ficou mais barato que a postagem, tá? A postagem ficou mais cara que o bem que eu estava enviando. Então, tudo isso, imagina, ia ser um grande valor. E a gente está falando sobre percepção de valor, né? Isso aqui, por mais que não vá te custar os seus reaisinhos, tem uma percepção de valor muito grande, né? Que se a gente fosse colocar em moedas, eu nem ouso a colocar aqui, porque cada pessoa recebe e é transformada de um jeito surpreendente, né? Com todo o conteúdo que tem nesse guia de estudos. Isso, sabe o então, que mostra isso, Suzane? Valor nem vou colocar em real. A gente está falando isso aqui porque você que está aí vai receber para você. O nosso valor é chegar esse material na sua casa e transformar a sua vida, porque como a Suzane falou, o Anjos da Esperança também acredita nesse projeto e quando chega na sua casa, o nosso ciclo, né, de chegar na sua casa é a nossa missão de fazer a diferença com o nosso conteúdo no programa e a extensão de um material como esse na casa das pessoas, Suzane. É isso aí. Bom demais. E vamos chamar mais gente para essa nossa conversa. Hoje nós estamos entendendo um pouquinho sobre economia, sobre dinheiro. E está chegando a Liane. É ruim o dinheiro estar mais online, em aplicativos, Pix, transferências, do que em nossas mãos? E aí eu vou jogar para o nosso especialista aqui com a gente hoje, o senhor Ronald Vieira. No contexto que nós vivenciamos hoje, é absolutamente irrelevante. Se ele é online, se ele é físico, né? Porque aí entra um conceito que até o Isielson trouxe de lastro. Esse dinheiro, o que nós hoje utilizamos, ele não necessariamente tem um lastro, ou seja, ele tem um bem que faz com que aquele valor ele tenha algum sentido. Então, se o dinheiro online desaparecer, porque ninguém mais dá valor para aquilo, a cédula que você tem no seu bolso também, se ninguém der mais valor para aquilo, ela não vai valer nada. Não vai valer nada. O valor é o mesmo, tanto físico quanto online. Sim. Então, isso aí, respondendo a pergunta da nossa telespectadora, não tem relevância. Na verdade, hoje a tendência é que seja digital. Por quê? Por causa da agilidade e da rapidez. Então, você está ali, então você ganha muito mais agilidade. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, se essa fé coletiva desaparecesse, a gente voltaria a trocar mercadoria. Seria esse o conceito. Na verdade, você voltaria a trocar aquilo que tivesse percepção no valor para as pessoas. A fé estaria em outros conceitos, mas ela sempre existiria para existir a troca, para mensurar o valor de alguma coisa. Porque nós sempre vamos precisar de coisas que nós não temos. Então, se nós queremos alguma coisa, a gente vai ter que ter, eu tenho uma coisa de valor, aquela pessoa dá valor para aquilo, então deixa eu trocar. Essa seria exatamente a concepção. Então, se eu existir... É aquela história, por exemplo, às vezes você tem um terreno, né? Podemos até ter algum telespectador aqui que tenha um terreno, mas você comprou lá num lugar bem longe, distante, por um valor bem irrisório. Daqui a pouco anunciaram ali que vão construir um shopping do lado do seu terreno. O
que vai acontecer? Subiu lá nas Valorizar. alturas. A o valor. percepção das pessoas daquele terreno ali vai o quê? Subiu. Vai Valorizar. aumentar aquilo ali, vai ser bom. Eu quero comprar para montar alguma coisa, para construir uma casa, para construir uma sala comercial. Então o valor vai lá para cima. Essa percepção é que vai definir o valor das coisas. Hoje a gente dá valor para a moeda real, que é a moeda oficial do Brasil que circula, né? E, Ronald, Então- por isso que a informação também ela é muito valiosa, porque as pessoas que sabem primeiro As ou estão especulações. sabendo que esse shopping vai chegar, por exemplo, usando... por isso que o mercado de informações especulativo sim. ele é muito grande, porque eu aposto em coisas que eu já sei que realmente vão acontecer. E quem hoje domina essas informações Tem tem um vantagem. capital de vantagem diante dos Tem outros. muita vantagem. vantagem, muita vantagem, muita vantagem. E tem pessoas que são muito habilidosas para isso naturalmente, né? Uhum, Então, o uhum. meu pai, por exemplo, ele é muito habilidoso. Para ele olhar para uma coisa, não, isso aqui vai valorizar. Ele tem muita habilidade nisso, né? Então, tem pessoas que naturalmente ela consegue enxergar coisas que as outras não veem. E querendo ou não, você de certa forma tem que também estar exposto um pouquinho mais ao risco, né? Então, você vai comprar um terreno lá, você vai colocar teu capital, vai deixar lá por 10 anos. Mas aqueles 10 anos se passaram e aquele terreno, em um dia, ele aumentou ali um valor absurdo. Deixa Né? eu- Porque as pessoas vão dar mais valor para aquilo, Pra porque a notícia de um shopping ali. A nossa diretora disse que o programa acabou e que quando você falou sobre risco, eu falei, deixa eu perguntar para o Ronald, então, sobre bolsas de valores. Eu acho que dá rapidinho, Ronald, só para a gente entregar para o telespectador. Acho que não dá. Que eu queria mostrar aqui sobre o sobe e desce das bolsas, né, da bolsa Mas de valor. É um tema muito interessante. É e interessante, podemos né? ter um programa só para Bolsa de Valores. Gente, a gente vai ficar te Qual foi a devendo isso. sua Eu última quero bolsa que você falou? Qual o valor da última bolsa que você comprou, Suzane? da última bolsa, brincadeira. faz tanto tempo que eu nem sei. São bolsas de valor. As bolsas de valores, foi boa. Vamos ficar te devendo. Eu peço desculpa, eu imagino que você gostaria muito de saber sobre bolsa de valor, por que que sobe, por que que desce, lei da oferta e da demanda, etc e tal. Mas a gente vai trazendo um outro programa para você e eu, Cris, a gente vai se comprometer aqui, né? Vamos. Eu vou comprometê-lo junto comigo para isso. Vai dar tudo certo. Agora, Ronald, obrigado mesmo por atender o nosso chamado, né, trazer esse programa tão pedagógico para os nossos telespectadores. A primeira, garanto, de muitas aqui nas nossas tardes. Eu é que agradeço por estar aqui. Obrigado pelo convite. E assim que receber outro convite, estarei aqui novamente. Ah, bom saber. Muito obrigada, Ronald. E agora, diretora, vamos conseguir fazer aquela dobradinha famosa, super requisitada aqui com o Vídeo de Saúde, porque a gente quer saber de tudo que vai acontecer, né? Teru Gouveia, tá na escuta? Acho que só um pouquinho mais. Canta aí, Cris, enquanto isso. É um pouco mais? Um pouco mais. É um pouquinho. Arautos do Rei, mais. hein? Arautos do Rei tá chegando. Qual que é o seu palpite de hoje? É receita salgada ou doce? Eu acho que é salgada porque ontem foi doce. Olha esse berilho, muito espertinho. Pode ser que eu erre, mas é só uma questão especulativa. Especulativa, né? Agora sim, Teru está com a gente. Será que eu acertei? Acertei que é salgado. Vamos lá. Boa tarde, Teru. Eu acho que alguém te cantou aí. Não. Tá vendo? Ele detinha a informação. Ele Não. detinha a Eu fiz um informação, cálculo. apostou e ganhou. A Patrícia veio pelo cheiro, ela sentiu na hora que ela passou. Não, não tô brincando. Receita salgada por aqui. Sim, hoje tem macarrão ao molho de feijão branco. Maravilhosa essa receita. A Arlete sempre inovando e acho que vocês vão se apaixonar por mais essa também. Além disso, a gente vai falar de um dos benefícios, um dos 8 remédios naturais, que é a luz solar. O que será que ela pode fazer para o nosso corpo, além da vitamina D? Quais outros benefícios e também quais os cuidados a gente precisa ter com esse benefício, com essa dimensão, com esse remédio natural que é o sol? E o Dr. César Vasconcelos está por aqui também. Ele traz mais um claramente, falando um pouquinho sobre como os pais podem influenciar no desenvolvimento do caráter dos filhos. Boa. Assunto muito pertinente aí para quem gosta do Entre Família. Verdade, Com hein? certeza, Baita assunto. educação de E filho. parabéns para a camiseta da Teru, hein? Muito Você viu? bonita. Gostei. Eu tô puro sol aqui hoje. Me aguardem. Que linda, e é da Novo Tempo. Dá novo tempo, ó, lindona, né? E já aproveito e faço o merchan, né? Você aí, o nosso telespectador, esse mês a gravadora tá com promoção nos vestuários, né? 10% de desconto. Então, quer ter uma camiseta linda como essa da Teru, corre e liga lá pra gravadora. Teru, Acessa bom o site, programa. hein? Beijo. Obrigada, Abraço. gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Acho que a viu? gravadora tinha que dar uma camiseta depois Verdade. desse Dá um merchan. pulinho lá e descubra a sua camiseta novotempo.com/loja.
E tem o WhatsApp, 1298-100-4302. Você manda uma mensagem, me liga, que a gravadora liga para você e manda as imagens, você compra em casa. Essa gravadora é boa demais. Duvido uma gravadora que liga para sua casa. É só aqui na Novo Tempo, gente. Mas você tá muito garoto propaganda. Ah, mas estamos aí. Esses dias estava fazendo umas fotos de moletom e tudo Pois pra gravadora. rapaz, agora tem até moletom agora especial. Você viu um estilo Top. top, legal, tecido bom. Muito bom. E amanhã, Cris, eu encontro você aqui às 2h30 com fé em Deus para discutir sobre um assunto que eu não tenho. Nada. Eu já tive. Tô brincando, Muito. mentira. Eu tenho sim. Eu já tive. Acne. Senhor, por que é tão difícil lidar? Por que surgem? De onde vem? Por quê? E ainda depois dos 30, tá? Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, amanhã a gente vai entender. Quando troquei a alimentação há 6 anos atrás, eu Tá me tinha dando muita indireta? coisa Não tô- nas não tô entendendo. costas e tal. Não era, homem não é muito legal de pele, sumiu tudo. A alimentação, mas eu Amanhã, conto o pra você. testemunho de Cris Magalhães. demais. Beijo, gente. Não fiz pra isso, mas deu resultado. Beijo no coração, tá? Fica com Deus, se cuida.